Olá, gente! Muito prazer, eu sou o Rogério Rufo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo de Corinthians, mas hoje especificamente eu vou trazer um outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais conceitual, da forma que eu entendo o futebol e da forma que eu entendo a montagem de um elenco, tá? Eu com 30, 35 anos assistindo futebol, já vi muitas coisas e o que me deu base para entender o futebol dessa maneira que eu vou falar agora para vocês. Então hoje eu vou falar dos tipos de jogadores que todo time deve ter, ok? Gente, todo goleiro tem que ter acima de 1,85 m de altura. E por que isso? Envergadura, meu jovem. Tá bom? Se for 1,90 m, melhor ainda. Quanto maior, melhor. Tá bom? Esse é o meu entendimento de goleiro. E atualmente eles também precisam saber sair jogando com os pés. Tá? Por quê? Para não entregar a bola para adversário, para não chutar a bola para lateral e essas cocitas massa. Ok? O Cássio. O que você acha do Cássio, Gero? Ele se encaixa? Ele tem uma boa altura, tem uma boa envergadura, é um bom goleiro. Com os pés, ele dá umas pecadas ainda. Então eu diria que dentro do meu conceito de goleiro, o Cássio teria a nota 8, tá bom? Zaga. Bom, eu gosto de dois zagueiros, tá? Eu não gosto de negócio de três zagueiros, esse troço aí pra mim não serve. Mas eu gosto de dois zagueiros. Então todo time deveria ter um zagueiro que é o chamado limpa-trilho e um zagueiro mais clássico, mais técnico, que é o que sabe sair jogando, aquele que não dá chutão, aquele que pensa, que sai com a bola dominada e distribui para o lateral, para o volante ou até mesmo para o meio, tá? O que é o zagueiro limpa-trilho, Rogério? O zagueiro limpa-trilho, cara, nós temos, o Raul Gustavo é um limpa-trilho. É aquele cara que chuta a bola, chuta o adversário e chuta a bandeirinha do escanteio, tudo numa pernada só. Esse cara é importante para o time porque na hora que a bola está pererecando na área, não é hora de você sair matando no peito, parar a bola, olhar, porque tem uns 200 atacantes dos caras ali. É hora de você limpar o trilho. E o Raul Gustavo faz bem essa função, embora ele também tenha aí uma saída de bola boa, tá? O Gil e o Balbuena, justamente o contrário, tá? Eles são zagueiros técnicos, sabem sair jogando, sabem sair distribuindo e fazem gols. O Raul também. Então, o que você diria da nossa zaga, Rogério? Limpa-trilho e outro zagueiro técnico. Eu diria que a nossa zaga está muito bem, obrigado. Para ela, eu vou dar 8,5. Quase chegando nos 9 aí, tá? Nossa zaga é muito boa, tá bom? E os laterais? Bom, os laterais, para mim, só precisam ter duas virtudes: velocidade e saber cruzar, tá? Velocidade para você apoiar e retornar e cruzamento, cara. Se o lateral não souber cruzar, cara, esquece. Esquece. Não pode jogar fora, vai fazer outra coisa na vida, porque lateral é primordial que saiba cruzar. E aí, vamos falar de Fagner, vamos falar de Piton, vamos falar de Rafael Ramos. São os três laterais e o Fábio Santos, os quatro laterais do Corinthians. O que você acha dos quatro? Na qualidade de velocidade, nós temos o Piton e mais ou menos aí o Rafael, tá? Mas o Piton é disparado melhor em termos de velocidade. Cruzamento. Cruzamento já é o Fagner. Para mim, é o que melhor cruza, é o Fagner. Então, assim, no nosso elenco, nós não temos um lateral com as duas qualidades no mesmo jogador, tá? Temos o Piton na velocidade e o Fagner no cruzamento. O Fábio Santos, por ele já tem uma certa idade, ele já não está indo e voltando, ele já não está cruzando com tanta frequência, então não vou nem colocar ele nessa lista.
Então, que nota você daria para os nossos laterais? Bom, como nenhum dos dois tem, para mim, as duas qualidades, eu vou dar nota 6 para as nossas laterais, tá bom? Vocês entendam que eu estou falando isso em função do que eu entendo para a lateral de um time. Não estou dizendo que o Fagner é nota 6, nem que o Piton é nota 6. Estou falando do meu entendimento para as laterais. Tá ok? Gente, vamos falar de volância. Bom, eu entendo o seguinte, cara. Dois volantes. Todo time precisa ter dois. Negócio de três volantes, aí não presta. Dois. Tá bom? E esse par de volante tem que ser um brucutu e um técnico. Tá? O brucutu é aquele que corre. Ele corre o campo inteiro. Ele marca o meia, ele marca o atacante, ele marca o bandeirinha, ele marca inclusive o jogador do time dele mesmo. Ele marca todo mundo, cara. E chega duro. E chega para dividir, não tem medo de botar a perna, é volante raiz. E de preferência o cara tem que ser reforçado, cara, justamente para entrar forte, segurar a pancada. Esse volante é essencial para qualquer time. Nós temos esse volante? Não, não temos. O Xavier e o Rony, não que eles sejam esse tipo de volante, mas é o que está, digamos assim, mais nessa linha. Mas mesmo assim, não necessário para eu colocar eles aqui como esse tipo de volante, tá bom? Em compensação do outro lado, nós temos bastante volante técnico, né? Temos aí o Maico, o Fausto Vera se chegar, vai entrar nessa lista, o Cantijo, o Duqueiroz também, que já está se aproximando desse nível. Então, assim, volante técnico nós temos, não temos o Brucutu, que no passado nós tínhamos aí o Gilmar Fubá. Eu falei esse negócio de marcar o técnico, bandeirinha e tudo mais, porque o Gilmar Fubá protagonizou um lance assim, entre Corinthians e Palmeiras. Tem aí um vídeo dele, ele indo lá ouvir o que o Luxemburgo dizia para o Miller, tá? Foi lá marcar ali na lateral do campo. O Rincon assim, ele era a excelência de volante, porque ele era o volante brucutu, forte, chegava duro, mas também era técnico. Fazia gols, sabia dar lançamento, batia falta, batia pênalti. Rincon, exceção. Por isso que era o expoente na volância aí por muito tempo no Coringão. Tá bom? E que nota eu daria para nossa volância? Por nós não termos um volante brucutu, eu vou dar para nossa volância a nota 6. Ok? Meia. Esse aí que eu falo muito, né, gente? Esse eu falo muito. Como eu disse no início do vídeo, são 3 décadas e meia vendo futebol de vários times, várias gerações de jogadores. Então eu vi meias fabulosos, cara. Vi Alex, vi Djalminha, o Marcelinho, embora não era um meia, mas um meia atacante. Eu vi Douglas, que até pouco tempo estava no Grêmio, mas jogou muito tempo no Corinthians. Eu vi Neto. Então eu vi grandes meias jogarem futebol. E com eles a maestria, né, de uma enfiada de bola, de um lançamento de 30 metros. Geralmente são ótimos batedores de falta. Então, gente, hoje eu sinto falta de um meia no Corinthians e no futebol brasileiro de modo geral. Cara, não tem mais um meia, o canhoto pensador, aquele que não precisa correr, aquele que faz a bola correr. Mas é um cara, é uma peça indispensável em qualquer time, cara. E nós temos esse cara hoje. O que mais se aproxima desse jogador é o Renato Augusto. Mas mesmo assim, quando estava aí em boas condições de uso, né? Em boas condições de jogo. O que não está ocorrendo ainda esse ano. Teve uma melhorinha lá no início, mas depois caiu e agora está muito periclitante aí a situação dele com essa contusão. Tá bom? O William não tem essa característica de esse meia 10 mesmo. O William é de carregar mais bola, de dar mais drible. Ele não entra nessa característica. O Juliano também não tem. O Juliano é mais contenção. Tá? Então nós temos sim essa deficiência. E por conta disso, a nota que eu dou nesse caso de meia para o Corinthians é nota 5. Tá?
Temos que ir atrás de meia, cara. E esse cara é muito valioso para um time de futebol. É o cara que pensa, o cara que organiza. Tá bom? Na base lá tem o Biro e o Matheus Araújo. O Biro tá bem cru ainda. O Matheus a gente ainda não viu ele jogar no elenco profissional. Mas quem sabe aí pode ser a solução dessa meiuca do Corinthians. Ok? Agora, vamos falar do ataque. Todo time, gente, tem que ter um atacante quebrador de linha. O atacante que ele quebra a linha da volância adversária e também da zaga. Isso facilita a barbaridade para ele mesmo, ou se ele quiser tocar a bola para alguém, tá? Quem que nós temos aí mais próximo disso? O primeiro seria o William. O William tem essa condução, nessa condução de bola dele, que é a característica principal, ele leva 1, 2, 3 e deixa para trás, ele quebra muita linha. O que o William não tem é finalização. Isso ele não tem. Mas ele quebra a linha, tá? O Adson e o Mosquito, que têm características parecidas, eles também caem para dentro. Eles também conseguem quebrar a linha. Não é tão frequente igual o William. O William faz isso praticamente todo jogo, a toda hora. Já o Adson e o Mosquito, você vê eles fazendo isso de vez em quando. Eles aliam um pouco velocidade com o drible e usam isso de uma maneira mais dosada. Então eu entendo que nós não temos efetivamente o cara que quebre linha e finalize bem. Esse nós não temos. Temos mais parecido com isso é o William, mas ele não finaliza. E do outro lado os dois que finalizam, fazem gols, mas não são tão acentuados para quebrar linhas, tá? Então por conta disso, o Roger Guedes, eu ia esquecendo. Bom, o Roger Guedes, ele tem uma característica diferente desses três que eu falei. Roger Guedes é aquele atacante que ele recebe a bola, ele dá uma caminhadinha e dá um tapa para a direita. Você pode ver que ele dá um tapa para a direita, né? E manda a bifa. Foi assim que ele fez esse golaço contra o Ceará e outros tantos que ele fez já pelo Corinthians. Recebe, caminha, joga para o lado e toma lá. Tá bom? Então, nesse conceito, nesse meu entendimento de atacante quebrador de linha e que conclui, nós não temos. A gente fica no meio termo aí. De modo que minha nota vai ser 6,5. Tá bom? Vamos falar de centroavante. Gente, se fosse pelo menos uns 10 anos atrás, eu diria que todo time tinha que ter um centroavante igual ao Germancano. O Germancano tá na área e a bola procura ele, não é ele que procura a bola. É um imã. Igual a ele, tinha o Túlio, Romário. Esses caras todos têm essa premissa de estar muito bem posicionado dentro da área. Então, o meu conceito de entendimento de centroavante é posicionamento e, obviamente, conclusão, definição da jogada. Só que o tempo passou e o centroavante hoje, o centroavante moderno, também tem o que? Mobilidade. No caso do Yuri Alberto, por exemplo, ele é um centroavante que tem mobilidade, ele joga fora da grande área também, mas também faz o papel dele lá como fixo dentro da área. As duas coisas acontecem com o Yuri. E é esse tipo de centroavante que é o ideal para um time hoje em dia. Embora se eu tivesse um Germancano aqui, eu não ia reclamar não, viu gente? Não ia reclamar não. Mas hoje no futebol moderno eu entendo dessa forma. Então, estamos bem servidos. Tá? Fez um bom jogo, mas ele vai se adaptar, ele vai achar o posicionamento dele. Então eu daria uma nota 9 para o nosso centroavante Yuri Alberto. E, obviamente, o paralelo para o time. E é isso que eu entendo de um time equilibrado, do goleiro até o centroavante. Gente, se vocês gostaram, comenta aí. Fala, pô, Rogério, eu não concordo com a lateral, não concordo com a volância, mas eu concordo com tal coisa. Comenta aí. É gostoso. Troca aí uma ideia comigo aí. Tenho o maior prazer em te responder e a gente trocar ideias.
Tá bom, gente? Então, se você gostou, clica aí no sininho aí, na inscrição, para receber as notificações. E é isso aí, gente. Então, fique com Deus. Muito obrigado. Tchau.